a gente terminar para falar aqui da teoria, eu sei também que eu falei que eu ia comentar sobre temperatura de queima, porque teve essa dúvida aí nos e-mails e no grupo. Resumidamente, tá, pessoal? A gente tem como terminologia correta 3 nomes, assim, para a gente classificar a temperatura de queima: a baixa, a média e a alta temperatura. Eu tô falando de low fire, mid range e eu tô falando de high temperature. Então, o que que acontece? Quando a gente fala em baixa temperatura, a gente está falando em temperaturas de queima até 1050 graus. Os americanos consideram a temperatura média, que é aí o cone 5 e cone 6, que é uma temperatura entre 1180 graus e 1225 graus Celsius. E a alta temperatura é considerada a partir do cone 7, 1240 graus. Mas aqui no Brasil, a gente não fala dessa temperatura intermediária. A gente fala só em baixa e em alta. Então, a gente popularizou esses termos por aqui. A gente entende, quando a gente conversa entre a gente, entre as pessoas que estão fazendo aí cerâmica, a gente entende que a temperatura de queima do esmalte, quando a gente fala de baixa, é até 1050, cone 0,5, e muita gente faz a temperatura de queima no cone 0,6, que é até 1000 graus. E a temperatura que a gente chama, é alta temperatura, a gente fala que é a partir do cone 5, 1180 graus para cima, tá? Quando eu falo aqui nas nossas aulas do clube, quando eu falo que eu queimei na alta temperatura, sim, eu estou me referindo à temperatura de queimas do cone 5 e cone 6, entre 1180 graus a 1225 graus, que é a minha temperatura de queima. No curso que a gente deu o curso grande que a gente fez, o esmaltes e pinceladas, eu deixei um módulo só para a gente falar de temperatura. E é um assunto que envolve aí muitas exceções. Então, o importante é o seguinte: quando a gente compra a embalagem e da massa que a gente vai utilizar, ela tem no rótulo a temperatura que ela vai sinterizar. Está escrito no rótulo. Eu não tenho de cabeça todas as temperaturas aí de cada massa cerâmica, tá bom? Mas cada rótulo, cada fabricante vai trazer essa informação para você. Essa informação, que é a temperatura final de queima dessa massa, é nesta temperatura que essa massa vai fechar, vai sinterizar e vai diminuir aí a absorção, vai diminuir a absorção de água quando essa temperatura for atingida. Então, assim, cada massa tem essa temperatura. Quanto mais perto você chegar na temperatura, na queima do esmalte desta temperatura, mais perto da sinterização essa massa vai acontecer. Quando a gente trabalha com uma porcelana, por exemplo, isso vai acontecer só quase que 1300 graus. Então, não adianta eu trabalhar com uma porcelana para fazer uma técnica como essa e queimar num cone 6, porque ela vai ficar absorvendo água, ela vai ficar porosa. Porém, era isso que existem muitas exceções. Eu quero trabalhar com a porcelana, não importa o motivo, sei lá, porque me deu na cabeça que eu quero trabalhar com a porcelana, ou com uma massa que fecha, que vai sinterizar muito alta, mas eu não vou trabalhar com utilitário, e eu quero trabalhar com esses esmaltes e com esses efeitos e fazer uma peça decorativa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A peça não está sinterizada, mas ela não tem problema ela ficar com um grau de absorção maior, uma vez que ela vai ser apenas uma escultura, por exemplo. Você entende quantas exceções que a gente pode ter? E quando a gente fala de sinterizações, e qual é a função que eu vou dar para cada peça? São exceções das exceções, entendeu? Então, por exemplo, o seu forno, que você já mapeou e já entendeu que cada lugar ele está numa temperatura diferente, a gente vai ter que procurar e estudar e pesquisar uma massa que na temperatura mais baixa do forno vai ficar sinterizada. Por isso que cada caso é um caso, assim, cada caso nós vamos estudar. E volto a dizer, não é se esquivar de uma resposta, mas a gente tem que, com responsabilidade, estudar e explicar. Opa, o seu caso é diferente, seu forno está funcionando diferente. No seu forno, em cada lugar a massa vai sinterizar de um jeito, então a gente precisa aí descobrir uma alternativa para simplificar o seu trabalho e não você cada hora ter que trabalhar com uma massa diferente, uma temperatura de queima diferente e um esmalte diferente para acompanhar esse casamento aí.